Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Vamos meditar na palavra de Deus, essa que é para nós o nosso alimento diário, é fonte de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa sabedoria. Bom, nosso evangelho hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 13, versos de número 24 a 27. Mas, antes, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Nossa, compartilha esse vídeo então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativando o sininho você vai ser notificado sempre quando um vídeo novo for postado, tá? Bom, vamos lá? Verso de número então 24 a 27. Nesses dias, depois da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e o poder do espaço ficará abalado. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos dos 4 ventos e reunirá os seus eleitos do extremo da terra ao extremo do céu. Bom, essa fala escrita por Marcos, ela foi dita por Jesus, né, em Jerusalém, pouco antes da paixão e da morte dele. É o terceiro dia dessa dia de Jesus ali em Jerusalém, e é o dia dos ensinamentos, das polêmicas mais radicais, né, com os líderes judaicos. Eu fico imaginando a loucura que foi aquela semana que antecedeu a paixão e morte de Jesus, né? No final desse dia, já no Jardim das Oliveiras, Jesus reuniu um pequeno grupo de seus discípulos, né? E começou ali vamos dizer assim, um amplo, né, e enigmático ensinamento que ficou conhecido como discurso escatológico. A palavra escatológica, ela vem do grego e ela quer dizer, nesse caso, né, discurso voltado para o fim do mundo, para uma coisa que termina, que finda, que cessa. Então, o discurso escatológico é o discurso acerca do fim do mundo, tá? O seu objetivo ali nesse caso, o objetivo de Jesus, era fornecer aos discípulos indicações da forma como eles deveriam tomar à frente as mudanças que estariam por vir, né? A todas as tribulações que marcariam a caminhada histórica da comunidade cristã, até o momento em que Jesus viesse para instaurar em definitivo o novo céu e a nova terra. O problema é que os discípulos, acredito eu, que os discípulos pensavam que Jesus morreu e quando ele ressuscitasse no terceiro dia, que era o que ele falava, nesse momento haveria uma nova morada, um novo céu, enfim. Penso eu que talvez os discípulos tivessem essa ingenuidade e eles não tinham um entendimento mais apurado para conseguir entender que não era ali, que não era esse tipo também de fim do mundo que Jesus estava tentando mostrar a eles, né? Mas vamos lá. Mais assim do que prevê, não é, esse fim do mundo, ele procurou conscientizar a comunidade da chamada transitoriedade, né, do seu papel, da sua função em comunidade de Jesus Cristo. Mais precisamente, ele procurou chamar a atenção dos próprios discípulos, não é, para que eles pudessem então se comportar, saber como se comportar diante de todas as adversidades que eles teriam de enfrentar. Esses 4 discípulos que foram falados, que foram citados ali no... 4 não, né? Eu falei um grupo de discípulos, foram 4. 4 discípulos que eu falei, né, no início, no grupo, eles foram iniciados ao chamado, né, discurso escatológico, porque eles representavam muito bem a comunidade cristã de todos os tempos. Esses 4 discípulos, precisamente, adivinha, eram os primeiros discípulos, né? Foram os primeiros discípulos chamados por Jesus: Pedro, Tiago, João e André. Não seria assim uma mensagem privada a eles. E perceba que esse evangelho é narrado por Marcos, né? São Marcos. Não foi narrado por Pedro, nem por João, nem por André,
Muito pelo contrário, foi narrado por Marcos. Então quer dizer que o discurso dito, né, por Jesus durante todos aqueles dias não ficou restrito apenas a esse grupo. Eu procuro imaginar que esse grupo foi chamado ao Monte das Oliveiras ali para que Jesus então pudesse explicar tudo isso a eles, avisá-los, né, de tudo isso, porque os demais poderiam estar ali ocupados em acalmar a multidão, em conversar com um e conversar com o outro, porque imagina a loucura que era Jerusalém naqueles últimos dias ali da vida de Jesus, não é? A missão que Jesus queria, né? A missão que Jesus confia à comunidade, a nós, ela não é uma missão fácil. Jesus, ele está super consciente ali aos seus discípulos, dizendo que eles vão ter muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas tentações que o próprio mundo vai colocar no caminho deles. Mas Jesus diz, né? Tenham bom ânimo, até porque a história tem um fim. Toda história tem seu fim. E isso é muito poético, até porque para se começar uma nova história é necessário se colocar um ponto final na antiga. Não basta colocar uma vírgula. Jesus não era homem de vírgula. Tinha que se colocar um ponto final. E mais precisamente nessa história na qual Jesus está nos mostrando, o Filho do Homem é a certeza de que o fim é a chave do começo. Para Marcos, esse Filho do Homem é o próprio Jesus. Por mais difícil que seja, meu irmão, a forma de tratar esse momento assim, retratado por Jesus mesmo, a forma apocalíptica até como ele tratou do fim dos tempos, busca-se reforçar ali o poder de Deus, onde a história encontra o seu acaso, seus caos, ali está o Filho do Homem. A negação é o princípio da afirmação. O reverso da história, o contexto da história, só encontra o seu sentido na presença do Filho do Homem. Perceba, o início dessa história, o meio da história e o final dessa história toda só faz sentido com o Filho do Homem. O novo céu, a nova terra, qual Isaías comenta conosco em Isaías 65:17, encontram o seu cumprimento na presença do Filho do Homem. Então veja, para que uma nova história comece, uma história teve que ter um ponto final. E o ponto final daquela história deu início a uma outra. E todas elas, o ponto que liga tudo é, como diz Marcos, o Filho do Homem. E não tem especulação nenhuma aqui. Nenhuma. Nós sabemos que tudo que foi dito, que tudo foi falado, vai acontecer. Meus irmãos, quantas vezes já te perguntaram? E aí? Quando que Jesus vai voltar? E quantas vezes você mesmo se interrogou? Quando que Jesus vai voltar? Quantas vezes a gente já fez essa pergunta? Inúmeras vezes. O que nós não podemos é negar que esses dias realmente eles estão bem próximos. Mas quando? A gente não sabe. Sabemos sim que Jesus deixou sinais. Então, historicamente, vamos lá. Olha só. Esse texto que eu li para vocês, no capítulo 13, do verso 24 ao 27, Jesus fala que o sol vai escurecer, não falou? Pois é. Que a lua vai deixar de refletir a luz do sol. Isso já aconteceu em 1780. Jesus também falou que as estrelas cairiam do firmamento, 1833. Pesquisa ali na história. Então, se esses sinais que foram preditos por Jesus já de certa forma aconteceram, meu irmão, minha irmã, Jesus está próximo, a vinda dele está próxima de nós, não é? Fica claramente certo para nós que está próxima. Então, mais do que nunca, o que nós como cristãos devemos fazer? Nós devemos nos preparar
para essa chegada, pois ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Vou repetir. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Quanto tempo dura uma vida? Quanto tempo dura a sua vida, meu irmão? Quanto tempo dura a sua vida, minha irmã? Temos que aproveitar cada instante para nos apressar e também para falar para os outros desse evento que está próximo. E por mais que a salvação seja individual, temos sim que apresentar o nosso Senhor Deus, a sua forma mais magnífica, pura, justa, soberana para todos. Nos foi dito, seja o sal da terra, mas a gente precisa sim tomar consciência disso. E mais um dia, meu irmão, minha irmã, nos foi dado. E o que você fez? Mais uma oportunidade nos foi dada para que a gente possa entender do amor de Jesus. Para que quando esse fim do mundo, que é o meu fim, que é o seu fim, e que a gente nunca sabe quando vai ser, se vai ser daqui a pouquinho, se vai ser amanhã, daqui 10, 20 anos, a gente não sabe. E aí? Você está preparado para isso? Pois é, nós precisamos estar preparados para que esse acontecimento final chegue na nossa vida. E veja, qual é o objetivo desse acontecimento final na nossa vida? É nós irmos para uma vida nova, para uma casa nova, para uma morada nova, para encontrarmos quem já foi para ela, não é? O caminho é difícil. Nossa, é cheio de armadilhas, cheio de tentações, de provocações. Mas esse é o caminho que vai nos levar ao encontro com Deus. É esse o caminho. Jesus nunca nos prometeu um caminho fácil. Jesus nunca nos falou que o caminho seria fácil, muito pelo contrário. Ele estava tão preocupado com isso, porque ele se preocupou tanto com isso que ele ainda preparava a comunidade cristã para essa caminhada. Mas eu quero estar nessa morada com Deus. Eu quero. Você também quer. Então que tenhamos a certeza de que quando nós selarmos a nossa história aqui com ponto final, ela tem que ser o início de uma nova vida. Então, meu irmão, minha irmã, se mais um dia nos foi dado, apressemos-nos em buscar Cristo. Sejamos firmes, sejamos perseverantes diante de Deus e na fé que nos une. Que o nosso Senhor Deus te acompanhe e que Maria te carregue no colo. Fique em paz.